Nunca começamos nada pelo meio. Tudo tem um início. A primeira lição que eu aprendo aqui hoje, nessa noite, é que nós devemos ser cuidadosos com todos os momentos. É verdade. Isso que nós estamos falando nessa noite é de grande importância. Se você não souber fazer isso da forma correta, dificilmente você vai acertar na pregação. Opa, será que o vídeo foi editado errado? Será que cortou a parte inicial? Se de fato fosse para ficar assim, teria faltado algo antes. Nunca começamos nada pelo meio. Tudo tem um início. As pessoas precisam saber para onde nós estamos indo, qual o propósito, o que iremos fazer. É comum na pregação os pregadores e as pregadoras, principalmente quando estão começando, pular uma etapa de grande importância. E você não vai acreditar. É a etapa da decolagem do avião. É a parte mais difícil, é a parte de maior atenção. Todos precisam estar a postos, analisar as circunstâncias, o ambiente, preparar a segurança, ver qual a direção, para onde estamos sobrevoando, para onde vamos voar. É a parte principal. Só que nós já queremos entrar em voo. Parece mais confortável, mas não. É fruto de uma ansiedade ou de uma falta de entendimento. Nunca começamos nada pelo meio. Tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso assunto. E estamos vendo sobre as principais partes dos sermões. E hoje nós vamos ver sobre introdução. Ela que está meio cortada aqui de propósito, porque a introdução, ela só introduz, ela não é tudo em si mesma. Se a introdução for grande demais, ela será o próprio sermão e, portanto, não será introdução. A introdução ela não pode ser chata demais, nem cansativa demais, nem enrolada demais. Mas aí é que está o nosso desafio. A parte mais importante do sermão normalmente é a parte mais negligenciada. E por que isso? É lógico que existem algumas razões para isso. E é por isso que nós estamos aqui estudando, para que este não seja o seu caso. E eu já vou te dizer algo, não para te assustar, mas para que você entenda a importância da introdução. Essa é a parte que eu tenho certeza que você vai estar mais nervoso. Ah, mas eu já prego. Então, se você ficar nervoso em algum momento da pregação, vai ser na introdução. Fernando, é porque a introdução é tão difícil assim? Não, não é por isso. É porque os primeiros minutos da pregação é os minutos que estamos mais nervosos. Independente do que estaremos fazendo nesses primeiros minutos. Então veja bem, você já chega no púlpito com um grande desafio, que é vencer aquela tensão do momento. Porque, como eu disse, e usei uma ilustração para começar para você sobre um avião, sobre uma decolagem, de fato é um momento de maior tensão. Mas depois que você vê que está tudo estabilizado, que pode tirar o cinto, que pode andar sobre a aeronave, você começa a ficar tranquilo, você toma água, você conversa, você tem a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Tá tudo tranquilo. Isso é o que chamamos de voo de cruzeiro. Não que o sermão tenha um voo de cruzeiro. Não que você decola ali e fica tão tranquilo, como se não tivesse nada para fazer. Não é isso. Mas a maioria dos pregadores, depois que começam a pregar, dá uma tranquilizada. Os batimentos cardíacos dão uma diminuída. A pressão arterial diminui. Aquela tremedeira de você segurando um copo com água e você tentando abrir a Bíblia, ela vai acabar.
Se você preparou, obviamente, porque se você não preparou para pregar, cada minuto que passa aumenta a preocupação, porque você olha para o relógio, meu Deus, eu já estou acabando e só se passaram 5 minutos, aí vai aumentar a pressão. Mas você que se preparou, sabe o que vai falar. Depois que você começa, acredite em mim, acredite. Dá uma paz, uma sensação, um conforto, algo muito melhor do que no momento em que você começou. Então, já saiba disso, que as coisas vão melhorar. Assim como as próximas vezes que você for pregar, você ainda vai estar mais tranquilo. Porque, de certo modo, é como se fosse uma continuação dessa primeira vez que você pregou. Então, acalme seu coração, que tudo tem o tempo certo, e Deus vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade. Amém? Mas nós estamos aqui na introdução. O propósito da introdução é introduzir. Sabe o que é introduzir? É trazer para dentro. Ou poderia ser mostrar, desvendar. É como se fosse abrir uma porta. É como se fosse abrir uma janela e dissesse para você, venha ver pela greta, eu vou te mostrar algo. Tá vendo para onde nós estamos indo? Nós vamos entrar dentro daquela casa. E dentro daquela casa tem uma sala de jantar. E nesta noite nós vamos sentar naquela sala de jantar e comer sobre a mesa. E você começa a preparar seu coração para quê? Para sentar à mesa e para comer do jantar, porque alguém te disse, tá vendo? Nós vamos fazer aquilo. E você pensa, é isso que eu quero fazer. Eu estou com fome, eu quero. E você se prepara. Então a introdução, o próprio nome já diz, é para introduzir. Então vamos lá. Já que eu te disse que ela é para mostrar, ou para desvendar, ou para trazer algo para dentro, então ela tem um dos propósitos dela, presta atenção, um dos propósitos, e não pode faltar, tá bom? É apresentar o tema. Então veja bem, a introdução, ela tem outros propósitos, só que algumas pessoas, para atingir os outros propósitos, elas esquecem do principal propósito, que é apresentar o tema. Então, se você fizer uma introdução maravilhosa, extraordinária, mas ninguém souber qual é o seu tema, para onde você está indo, qual a sua direção, qual a proposta da mensagem, você perdeu tempo. Sua introdução era só um anexo. E, inclusive, falando de anexo, eu vou te apresentar algumas opções na introdução que servem como se fosse um anexo mesmo. Aí é um propósito específico, que é a antitese e a pré-tese. Mas eu vou te falar sobre isso mais para frente, tá joia? Inclusive, sua mente vai abrir, porque você já viu grandes pregadores fazendo uso dessa técnica e você fica até assim, sem entender o que está acontecendo. Você acha bom, mas não sabe de onde que ele tirou aquilo, por quê e para onde ele foi e como que tudo se encaixou e você não consegue executar isso. É porque você não sabe sobre antitese e sobre pré-tese, que nós vamos falar em outras aulas mais para frente. Hoje estamos aqui introduzindo o assunto introdução. Então veja bem, o primeiro propósito é apresentar o tema. Lembra que eu disse sobre o avião decolar? Pois bem, eu disse que assim também era o sermão. Quando eu digo, olha, assim como um avião, no processo de decolagem, há uma tensão maior, mas depois chegamos no voo de cruzeiro. Eu estava fazendo uma ilustração para apresentar o meu tema, que é sermão, e que ele passa por um cenário muito parecido, que é decolar, é a introdução, mas depois nós chegamos num tempo de maior conforto, isso para o pregador, tá bom? Não para a igreja, para o pregador, ele está ali no momento de maior conforto e ele tem um propósito, ele tem que aterrissar essa mensagem. Não adianta ele só subir e espalhar essa mensagem pelo ar e não entregar ela tem que chegar no destino. Nós temos propósito. Lembra que nós vamos pregar com destino específico, com propósito específico, com alvo específico. Nós temos um plano.
Deus nos entregou um plano por meio da mensagem dele e a nossa proposta, a nossa dedicação vai ser executar aquele plano, vai ser entregar aquele conhecimento, entregar aquela transformação. Se é algo que as pessoas precisam mudar, nós vamos trabalhar essa mudança. Se é uma decisão que as pessoas precisam tomar, nós vamos ajudar nessa decisão. Então nós temos um propósito. Ah, Fernando, por que você está pregando? Não, para a gente dar tempo de terminar o culto, para preencher o espaço vazio. Não, não é para preencher espaço vazio. Para preencher espaço vazio, hoje tem tudo, irmão. Tem coisa que faz graça, tem mídia social, tem televisão, tem um universo para entreter as pessoas. E tudo bem, eu sei que tem gente que está entretendo nos púlpitos. Mas eu não vou te ensinar sobre isso. Nós estamos aqui para lidar com a exposição da palavra. E você viu que eu falei sobre entreter? Tá. Isso tem afetado o nosso sermão. E é sério, irmãos. Meu Deus, eu até arrepiei aqui agora, sério. É sério. Isso é algo que tem me chocado. O mundo hoje tem sido de entretenimento. Ou seja, as pessoas, inclusive os servos, aqueles que são os fiéis, que são o povo de Deus, têm estado muito entretido. Têm tido acesso a muita diversão e a muito passatempo. E isso tem matado o mundo, mas tem matado os da igreja. E a igreja está precisando trazer diversão para dentro da igreja. Então tem igreja hoje, não vou citar aqui para não escandalizar ninguém, mas tem cada coisa dentro das igrejas hoje para suprir a necessidade do entretenimento. Fernando, você está falando isso por causa de pregação? O que isso tem a ver com a pregação? É por isso que você está estudando, meu filho. É porque hoje não dá mais para pregar da mesma maneira. Há uns anos atrás, você pregava qualquer coisa, qualquer abobrinha. Desculpa, é no aspecto de você que não queria nada. E as pessoas aceitavam. Tinha um lado bom, que tinha aqueles que eram homens de Deus, servos de Deus ou mulheres de Deus que não sabiam pregar, pregava de qualquer jeito, mas pelo menos era verdadeiro, pelo menos tinha comunhão com Deus e vidas eram transformadas. As pessoas ouviam bem. Só que hoje as pessoas saem lá do seu culto, lá do culto que te ouviram, lá do culto da igreja, e eu não estou aqui nem questionando se eles cultuaram de verdade ou não, porque não é assunto para nós, mas eles vão ouvir stand-up, gospel, pregadores gospel, palhaço. Desculpa, eu entendo o ministério de cada um, mas eu tô querendo dizer o seguinte, eles estão acostumados a ouvir pregadores que fazem eles rir, que leva eles na lua, que faz eles flutuarem, e aí eles não querem ouvir a sua palavra verdadeira. Você tá lá com o evangelho para pregar, você orou, você jejuou, você buscou a Deus, mas eles não querem te ouvir. Você não está fazendo eles rirem. Você não está fazendo eles felizes. Você não está contando uma mentira para eles que está deixando eles animados com a vida. Você nem falou que eles vão ficar milionários. Ah, que paia você, hein? É assim que eles te veem. Mas eu não quero que você se renda. Sempre tem que permanecer um remanescente. Sempre vai haverá. Eu espero que você esteja na lista dos remanescentes. Mas se você não tiver, eu só posso te dar uma má notícia. Ou melhor, uma boa notícia, na verdade. Vai sempre existir um remanescente. Ok? Tá, e o que isso influencia na nossa pregação? Primeira influência é que nós não devemos nos influenciar a isso. Mas o segundo, que de fato nós temos uma missão, uma lição, porque nós também não podemos ser ignorantes. Você tem que pensar o seguinte, é por isso que nós estamos estudando. Digamos que você tivesse um filho. Se você for pai ou mãe, você vai entender melhor. E o seu filho, ele não sabe ter boas escolhas. E, portanto, ele quer coisas ruins. Só que você é o pai e a mãe, você está incumbido de ensiná-los. E você vai chegar apenas com ignorância e falar, já que você não quer, fica sem. Você faz isso? Não. Você vai tentar o quê? Provar.
Você vai tentar conquistar a atenção dele para demonstrar que o que você está dizendo é melhor do que a opção que ele está escolhendo. E, infelizmente, nos é incumbido como pregadores apresentar para as crianças, porque vai ter crianças, tá? Vai ter pessoas que estão ali na igreja fazendo só uma social, só passando o tempo, só porque os pais levaram. Então, é nossa obrigação pegar essa pessoa pela mão, de preferência à força, com amor e com carinho. Como que a gente pega a força com a mão e com carinho? Com palavras sábias, com gestos sábios. É assim. Eu e você, nós não podemos convencer ninguém por força, porque você pode convencer alguém por força, por autoridade ou por palavras. Então nós precisamos desenvolver as nossas palavras, nossa oratória, nossa pregação. Então é uma missão nossa chegar nesse contexto, nesse mundo perdido, que todo mundo está acostumado com coisa rápida, e ele quer saber que se você começou há 2 minutos atrás, se você já está terminando, porque ele vai ficar feliz, porque todos os vídeos que ele está vendo é de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e logo que ele começa, alguma coisa já chama atenção. Então, veja bem, nosso propósito, infelizmente, e ainda mais nos dias de hoje, é chamar atenção. Eu preciso que você entenda que eu sou bem conservador. Eu não abro mão de princípios para chamar atenção, porque existem pessoas que podem até abrir mão de princípios. Fazer alguma coisa no púlpito que seja contrária à palavra de Deus, só porque vai chamar atenção. Isso nós chamamos de pragmatismo. Se você ainda não estudou teologia, saiba que pragmatismo é um ato, ou teológico, ou espiritual, ou ritualístico, que dá certo, porém, não é a vontade de Deus. Mas como dá certo, você fala, eu vou fazer. Eu já ia citar exemplo, mas não posso. Ou seja, existem igrejas que estão fazendo coisas que sabem que não nasceu no coração de Deus, só que dá certo. O que é dar certo? Deu gente. Ou, se o propósito for dinheiro, deu dinheiro. Normalmente, um desses dois propósitos, ou deu dinheiro, ou deu números, ou deu fama. Vamos colocar esses 3 aí. Um dos 3 deu certo. Fernando, olha, lá na nossa igreja, nós vamos fazer um negócio lá, que nós vamos distribuir uns pedaços de galho que veio lá de Israel, e nem foi, na verdade, você sabe que não foi, mas você sabe que se falar que o povo vai acreditar, e a igreja está enchendo. Olha, a gente achou até que era errado, mas Deus está abençoando, Deus está abrindo as portas, as pessoas estão vindo de todas as igrejas, de todas as denominações, atrás do galho, e o evangelho está prosperando. Não, irmão, isso é pragmatismo. Isso é as pessoas trocando Deus por outra coisa. E você, em vez de estar sendo um emissário do evangelho, você está sendo um emissário do inferno. Desculpa, eu preferia não dizer, mas é minha responsabilidade também cuidar da sua saúde espiritual. Eu não quero que você seja um pregador mentiroso, um canalha, alguém que vai deturpar a verdade. Não, Deus está te colocando neste curso, te dando a oportunidade de você se centrar na palavra. Se a palavra dissesse, pega um galho de árvore e leve para casa e será abençoado, eu pegaria também. Mas ela não diz. Fernando, Deus, por meio da minha intimidade com Ele, me deu uma direção de um ato profético, algo feito debaixo de oração de reverência. Vai firme, meu filho. Vai firme. Se Deus te deu uma direção e é verdadeira, seu coração está em paz com Deus, você está tendo direção de Deus, Deus de fato está no negócio, aí você pode ir e você pode fazer. Não estou falando que atos proféticos ou coisas do tipo são erradas. Estou dizendo quando você mente sabendo que vai dar certo. Isso é pragmatismo. Então vamos lá. Nós precisamos. Os 2 principais princípios da introdução, os 2 principais propósitos, eu estou te apresentando aqui já. Que é apresentar o tema e chamar a atenção. Fernando, só fiz isso? Parabéns, é isso que você precisa. Você conseguiu chamar a atenção e as pessoas ainda sabem para onde você está indo? Louvado seja Deus. Fernando, mas minha introdução durou 10 segundos.
Você cumpriu esse propósito aqui? Cumpri. Excelente. Excelente. Maravilha. Mas a sua introdução pode durar até 10% do tempo do seu sermão. Que é isso? Vai pregar 50 minutos? Você tem em torno de 5 minutos na introdução. Então seria o ideal ali de 3 a 7 minutos. Por que 3 a 7 minutos? Às vezes você vai ler um texto que vai consumir 2, 3 minutos. Às vezes você vai fazer uma pré-introdução, cumprimentar alguém, dar tempo das pessoas abrir a Bíblia. Então eu estou colocando ali uns 3 a 7 minutos para você não assustar, porque pode ser que você deu tempo para as pessoas abrir a Bíblia, cumprimentou, agradeceu alguém, e nesse tempo você perdeu ali uns 2 minutos iniciais. Então já estou estendendo ali no sermão de 50 minutos, cujo tempo ideal seria 5, eu já estou te estendendo para 7 minutos, que aí você fica em paz. E existe aqueles casos específicos em que você vai fazer uma pré-tese ou uma antitese na introdução, que eu vou demonstrar mais para frente para vocês, e aí você vai entender melhor. Mas aí é um outro propósito diferente, porque aí não é só o propósito de apresentar o tema e chamar a atenção. Você está com um propósito de defender ou de combater algo antes de começar a pregar. Existem casos específicos, mas já adianto que esse assunto que eu estou te falando, de antitese, pré-tese, normalmente é quando você tem muito tempo para pregar. Ali mais de 50 minutos, 30 minutos só. Difícil. Fernando, cita um exemplo aí. Só para acalmar seu coração. O que seria uma antitese? Eu não falei aqui agora de pragmatismo, de questão de fazer falsas promessas? Digamos que você vai pregar e fala assim, irmãos, o seu assunto vai ser prosperidade. Você está com um problema, que a maioria das pessoas já vai começar a te ouvir achando que você vai entrar naqueles assuntos. Aí, para isso não acontecer, você vai fazer uma antitese, uma defesa contrária. O que é isso? Na sua introdução, você vai falar, amados irmãos, estamos diante de um assunto que tem sido deturpado nos dias atuais. Muitas pessoas pensam que prosperidade é ser rico, é ser o mais rico da casa, é ser o mais rico da cidade, é andar de carrão, é ter empresa, é ter CNPJ, é isso e aquilo. Porém, isso não é a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia. Então, tudo que vocês têm visto aí sendo implantado no mundo, na mente de vocês, não é isso que Deus está chamando de prosperidade. E não é isso o assunto do qual estamos e vamos meditar nessa noite. Mas hoje nós vamos ver aqui 3 verdades sobre a prosperidade bíblica. Conseguiu entender o que eu fiz? Acho que eu fui acelerado aqui rápido, mas o que eu quis dizer? Olha, eu retirei um conceito errado de prosperidade, coloquei na minha introdução, por quê? Na hora que eu entrar no meu sermão, todo mundo já vai saber que eu não vou deturpar a palavra, que eu não vou me enveredar por aqueles caminhos tortuosos, mas que nós vamos ficar apegados às Sagradas Escrituras. Tudo bem? Fecha aspas aqui dessa antecipação que eu fiz e vamos voltar para chamar atenção. O que é isso? Chamar atenção, nós vamos ver alguns modos, mas eu não vou fazer nessa aula não, para não ficar extenso. Você tem diversas maneiras de começar uma introdução e eu vou te apresentar elas nas próximas aulas. Você pode fazer pergunta, você pode contar uma ilustração. Lembra que eu falei do avião? Isso é uma ilustração. Você quer aprender a pregar? Ou você quer começar o sermão de forma bem? Isso é uma pergunta. Poderia começar com uma pergunta e você, eu quero a resposta dessa pergunta. Então, são maneiras bacanas. Uma notícia, às vezes aconteceu algo e você vai trazer essa notícia para a igreja. Isso chama a atenção das pessoas porque elas querem saber ou o que você vai falar daquilo, ou tem algum fato novo, aconteceu algo que eu não estou sabendo, será que eu estou por dentro das notícias? As pessoas elas têm essas curiosidades. Então, existem diversas maneiras, mas chamar a atenção. E, voltando aqui ao assunto, nós estamos falando de pragmatismo, sua prioridade é chamar a atenção, mas não abra mão dos princípios. Inclusive, existe uma frase que se você for estudar, principalmente sobre introdução, você vai ouvir, que ela é a seguinte. E não estou falando que ela seja 100% errada não, mas eu vou te explicar. Existem pessoas que dizem o seguinte, o pregador precisa ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra mão. Irmãos,
Você está vendo os símbolos? Você tem que ter cuidado com os símbolos quando você estiver pregando. Já aprenda aqui sobre gesticulação. Isso aqui é uma balança, olha. Eu tenho algo de um lado e algo do outro. Isso aqui é uma balança equilibrada. Isso é uma balança de mesmo nível. Eu não posso nunca dizer que um jornal, neste caso aqui está sendo representado pelo meu livro, pelo nosso livro, que é meu e é seu também, assim como esse livro nunca poderá e nunca terá o mesmo peso que as Sagradas Escrituras, nunca, assim também, um jornal nunca vai ter o mesmo peso que as Sagradas Escrituras. Fernando, melhora essa frase então, olha. É bom que o pregador tenha uma Bíblia na mão e tenha um jornal. Ou veja um jornal para se manter antenado. É bom? É. Só que eu confesso que não é o meu caso. Eu não vejo jornal, não tenho visto TV, nada. Por incrível que pareça, eu não fico lidando com redes sociais. Mas eu sei que é bom e é necessário também às vezes. Eu preciso melhorar nessa parte. Não estou contando uma vantagem, mas um defeito. E chamar a atenção, por que tem a ver com jornal e com a Bíblia? Por que alguns quiseram dizer isso? Porque quando você sabe dos últimos acontecimentos, você consegue chamar mais a atenção das pessoas. É como se você dissesse, vocês viram o que aconteceu? Ou às vezes você usa ali no meio da sua linguagem algum detalhe que só relembra aquilo e as pessoas já acordam. Opa! Talvez alguma frase que está sendo dita na sociedade, ou algum acontecimento que você vai falar, mas não inteiro, você vai falar ele meio que de forma simbólica, mas todo mundo que sabe dele vai dar aquela pescada e vai falar, opa, eu estou sabendo o que você está falando. Então, tudo isso é interessante. Como que você chama a atenção? Atenção, uma das questões que faz com que algo gere atenção é o fato de ser relevante. Então, uma forma de chamar atenção é ser relevante. O que é ser relevante? Relevante tem a ver com algo que as pessoas desejam, precisam ou querem. Por exemplo, você vai... Lembra que nós falamos sobre lá João, capítulo 2, o milagre em Caná da Galileia, na festa de casamento? Ali tem um assunto que é milagre. E todo mundo quer milagre. Se você... o que seria relevante? Relevante é as pessoas receber o milagre. Por que é relevante? Porque todo mundo quer. Relevante é como algo que está em procura. É como se... Não, meu livro não vai estar tanto em procura. Uma Bíblia Sagrada para um recém-convertido é algo relevante para ele, se ele não tiver. E para você que é pregador, talvez você não tenha uma Bíblia fácil de carregar, ou a sua Bíblia esteja um pouco velha como a minha, embora eu tenha muitas outras, louvado seja Deus, mas eu gosto dessa, é essa que eu levo para o seminário para dar aula, é essa que eu levo para pregar. Eu não sei, né? É ela, é a RA, tadinha, tá assim, mas se você sabe, você deve ter a Bíblia que você gosta, você vai me entender. Mas o que acontece? Para você que estava à procura de uma Bíblia hoje, se eu falasse, olha, existe uma chance de você hoje descobrir como comprar a melhor Bíblia. Você tem interesse, assim como, talvez quando você ficou sabendo do Homilética para Todos, a ideia foi relevante para você. Mas por quê? Porque você queria aprender a pregar ou, por mais que já soubesse pregar, queria melhorar a pregação. Isso era algo relevante para você. Agora, se você chegar para alguém que nem é crente e falar, olha, eu vou te dar um presente. Eu vou arcar todo o gasto com Homilética para Todos para você. Ele não vai te dar nenhum sorriso, ele vai rir da sua cara. Por quê? Porque para ele não tem relevância nenhuma ganhar isso. Não importa o valor que custa. Não importa se esse curso custaria R$500 ou R$1.000. Porque, aliás, esse curso poderia custar R$500. E se você não sabe disso, eu espero que você passe a saber. Eu espero que um dia você pague por um curso que custa muito caro
e você vai ver que eu te entreguei algo do fundo do meu coração, de grande valor, com qualidade, com dedicação, e você vai voltar e vai ser grato. Eu sei disso. Mas a questão é, essa parte na ilustração. A questão é que esta pessoa, por mais que você dê algo de grande valor para ela, não é relevante para ela, porque ela não quer isso. Então, quando você chega para iniciar o sermão e você anuncia algo que aquele povo está precisando, ou querendo, ou desejando, ou necessitando, elas abrem os ouvidos e os olhos para te ouvir. Por isso que é bom você entender o contexto da igreja, o que está acontecendo, qual é o medo das pessoas. Por exemplo, tivemos um tempo de pandemia. Nunca foi pregado sermões pastorais como antes. Nunca que se pregava tantos sermões para acalmar o coração. Os sermões de avivamento deram um certo tempo para que os sermões pastorais entrassem. Os sermões doutrinários deram trégua para que os sermões pastorais entrassem em cena. Aí as pessoas começaram a dizer: vamos ver nessa noite o que essa palavra nos apresenta do cuidado de Deus, da proteção de Deus. E quando alguém na pandemia chega e diz para você: olha, nessa noite a palavra vai nos apresentar como podemos sobreviver às adversidades. Quem vai querer ir embora? Me conta. Não vai. É como se você chegasse naquele tempo que não tinha vacina do Covid e dissesse: olha, eu descobri a vacina. Eu tenho um remédio. Eu tenho aquilo que vai te sustentar nesses dias. Todo mundo? Eu quero. Eu recebo. Manda que eu quero. Isso é você na introdução dizendo: olha, nós vamos falar de um assunto que é importante para você. Chamou atenção. Só de apresentar o assunto que é relevante. Então, se o assunto for relevante no momento, já é de grande importância. Mas lembrando, você nunca vai acertar o alvo 100%. Digamos que você vai pregar para jovens. E você sabe que a maioria daqueles jovens vive uma situação de dificuldade financeira ou uma dificuldade paternal. E você sabe que a maioria está em algum caso específico. E você quer focar essa área. E você vai apresentar um assunto, por exemplo, como ser um grande homem de Deus à luz das Sagradas Escrituras. E ali você vai pegar alguns exemplos, talvez de Davi. Poderia ser a história de Davi, vamos lá. E você vai falar sobre isso. Então, você está diante de alguns jovens, você vai fazer uma introdução, que é muito mais difícil ainda fazer uma introdução para jovens, ganhar a atenção deles é mais difícil. Mas você diz: nós vamos ver nessa noite a história de um jovem que sofreu muito, que tinha tudo para não ser nada. E talvez tenha pessoas aqui hoje desanimados porque não nasceram numa família rica, porque não tem um pai cuidando por perto. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer como que você vai mudar essa história se você seguir os princípios bíblicos que a palavra te apresenta. Aquele jovem que está decepcionado com a vida, ele vai abrir os olhos e vai dizer: opa, é hoje. Glória a Deus por isso. E tão somente por apresentar para aquela pessoa que vai te ouvir algo que é de relevância, que é algo do interesse dele, é algo que ele precisa, automaticamente você já ganhou a atenção, você já conquistou ali o carinho, você já conquistou aquela pessoa e ela já vai estar com você. Então, relevância é um jeito de fazer isso. Outro jeito de fazer isso é por curiosidade. Talvez você vai apresentar um assunto que vai deixar as pessoas curiosas. Você vai falar sobre algo que as pessoas querem saber e não sabem. Ou você fala um dado, ou algum acontecimento, algo que de repente aconteceu, mas as pessoas não estão cientes daquele fato.
Ou pode ser que você até crie algo, tipo um cenário ou uma, uma ilustração, uma história em que as pessoas vão querer saber ali o resultado ou desvendar, mas você vai deixar aquilo para o caminhar da mensagem, ou seja, algo que vai ser redescoberto de acordo com o fim da mensagem. A pessoa, opa, eu preciso saber qual foi o final dessa história. E a notícia, como eu mencionei, por isso que se usa a importância do jornal, ela é algo que trabalha aí junto com a curiosidade e com a relevância, visto que é algo que está acontecendo nos últimos momentos, nos últimos dias, ou é algo que a pessoa precisa se manter antenada, ou você viu mesmo que ela viu, então pode acontecer essa questão da notícia. Lembrando que a notícia aqui não é só no aspecto de ser um noticiário da TV, pode ser uma notícia que você está repassando, um aviso que você está dando, um alerta que você está repassando. A proposta aqui hoje, agora, é apenas que você entenda que existem esses dois princípios, esses dois propósitos necessários que são apresentar o tema e chamar a atenção. Se você não conseguir cumprir esses dois objetivos, ou nenhum deles, ou apenas um deles, estará dando tudo errado. Fernando, mas eu só chamei a atenção. Sua introdução não foi tão ruim, já foi de bom tamanho, mas ela também precisava apresentar o tema. Tem outras partes da introdução, que é fazer a transição também, que é preparar, mas quando nós estamos falando de preparar, estamos também na questão de apresentar o tema. Então, existem outros detalhes ali na introdução que nós vamos ver nas próximas aulas, inclusive as partes que você pode dividir essa introdução, que é a parte da isca, que é essa de chamar a atenção, a parte de apresentar o tema, ou defender o tema, ou justificar o tema, e a parte que você vai fazer a transição, que é a parte que a igreja vai saber que você está saindo da introdução e vai começar a pregar. É importante também. Assim como é importante você entrar na introdução e entrar bem feito, é importante você conseguir dar esse recado para a igreja. Olha, eu estou saindo da introdução. Eu cumpri aqui minha tarefa da introdução e agora nós vamos ir para o desenvolvimento. Beleza? Mas nós vamos ver em partes, as partes da introdução para facilitar a sua vida, para ajudar sua caminhada, mas o que eu quero que você entenda mesmo, proposta da introdução é necessário, é urgente, ele não pode se abrir mão dele. Você pode até abrir mão de um tópico que você iria apresentar, mas abrir mão da introdução você não pode. Ela pode ser rápida, ela pode ser breve, ela pode ser de diversas maneiras, que nós vamos estar vendo mais para frente, mas ela precisa ser feita. E retomando aquela ideia, é um momento de maior tensão. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que você precisa se preparar para ela. Qual que é o problema da introdução? A introdução, as pessoas pensam que na hora que chegar lá, elas vão decidir o que fazer, elas vão decidir o que falar, elas vão escolher como vão começar, e começam de forma toda errada, de forma toda bagunçada, porque já está nervosismo, e fala, irmãos, este texto, então, essa palavra, Deus quer trazer uma mensagem para nós. Sabe, a pessoa não decidiu o que ia fazer, não escolheu, não planejou, não preparou. Então é necessário preparar para a introdução, mais do que as outras partes. Por quê? Porque é a parte que a sua mente não vai estar funcionando bem, o seu corpo não vai estar funcionando bem, você vai estar preocupado neste momento com muitas coisas. Primeiro, com o seu cérebro ligar. Lembra que depois que ele liga, que ele decola, ele fica em paz? Mas ele está tenso. Está tenso, sua boca seca, o som que às vezes o operador está arrumando ainda, os irmãos que ainda estão desassossegados, os irmãos que estão arrumando cadeira, e você está preocupado, o seu esboço tá mal arrumado, seu tablet está querendo desligar, sua Bíblia tem um ventilador e rodou o papel. Então é um momento difícil, tem muita coisa que você tem que
lidar ao mesmo tempo, talvez até sua energia de exposição da mensagem, talvez você ainda nem alcançou essa energia, que você está meio tímido ainda, você está começando a recuperar o fôlego, começando a recuperar as forças, porque o dia foi cansado, e você está preocupado com a introdução. E como você não se preparou para ela, tá difícil. E outro detalhe, a introdução é uma das últimas que nós fazemos, e corremos o risco de não dar tempo e não fazermos ela. Por isso que nenhuma daquelas etapas de preparo eu te disse para não ficar só estudando, tem que sentar para preparar, porque às vezes não dá tempo e você pula uma etapa necessária. E a introdução é uma das últimas que você vai fazer, mas você precisa parar e precisa fazer, ela precisa estar pronta. Você precisa saber o que vai falar. Não que vai sair do jeito que você planejou, mas você tem uma ideia. Só de você souber assim, eu vou começar com essa história. Nessa noite eu vou pregar sobre pregação. Eu vou começar com a ilustração da decolagem do avião. Isso já vai te dar uma paz, já vai te dar uma tranquilidade, porque assim que você começar esse relato, você já sabia o que você queria com ele, você já vai chegar até na transição e já vai prosseguir. Então, nunca abandone a introdução. Nunca. Ela precisa ser também prioridade sua, porque é o único momento. Eu vou dizer isso mais pra frente, mas vou te dizer agora também. É o único momento que você tem 100% da atenção das pessoas. 100% da atenção. É o único momento que você sobe, todo mundo tá querendo saber o que você vai falar, que mensagem que é, porque elas estão querendo decidir se vai te ouvir ou não. Por isso que é importante a introdução. Eles estão te ouvindo, mas é para decidir se vão te ouvir. Então é a hora de você dizer para eles, pode continuar me ouvindo, que essa mensagem é para você. E tem um outro ponto, e aqui é complicado, que é o oposto desse 100% de atenção. E eu pensei nisso quando eu estava vindo para aqui gravar essa aula. Eu saí do meu culto, do culto da minha igreja, e minha esposa eu deixei ela para trás lá, que ela ficou lá se alimentando com as crianças, e eu vim aproveitando o silêncio, embora eles acabaram de chegar, e talvez vai até sair alguns gritos aí, mas isso pode acontecer. Então, veja bem, inclusive minha campainha tocou, e eu já até imagino o que é. Vamos lá, mas para preparar. Então, existe esse lado bom, que normalmente nós começamos e temos 100% da atenção das pessoas. Mas, por outro lado, nós corremos o risco de ter 0% de atenção. Só que isso é um caso muito mais raro. Isso vai acontecer de forma muito difícil de acontecer. E se acontecer, eu confesso para você que vai exigir muita maturidade, muito conhecimento seu. Mas eu lembrei de um homem e eu quero te passar a técnica dele. Muito conhecido no meio assembleano, o pastor Antônio Gilberto, que já foi comentarista de várias lições, tem livros, um homem de referência. E eu vou te dizer o que ele fazia. Normalmente, grandes eventos, grandes congressos, eu já pertencia a uma igreja que era muito grande, uma sede, então todas as igrejas, elas se reuniam, iam caravanas, ônibus, e eles se encontravam ali para festejar. Isso gerava algo que causava um tumulto muito grande, muitos grupos de louvores, muitas participações, muitas idas ao banheiro, não tinha lugar para todo mundo, é cadeira, é uma organização muito grande. E o que isso fazia? Fazia com que, na hora que passava a palavra, ninguém estava ouvindo. Ninguém. Ninguém. É lógico, quando eu estou falando ninguém, tem ali 30%, 40%, mas com 60% fazendo barulho e se movimentando, ninguém escuta nada. Aí eu vou te passar a técnica dele. Mas isso exige maturidade e conhecimento da sua parte. As primeiras palavras que você vai dizer quando assume o microfone, nem sempre é a introdução. Muitas vezes é uma saudação, um cumprimento, um aviso, e antes da leitura do texto. Se você pega uma igreja que o louvor não preparou para a mensagem, não deu aquele quebrantamento, aquela posição de escuta
Ou pode ser também que simplesmente é um ambiente que não está proporcionando. Ventilador balançando e criança gritando e tá todo mundo agitado, porque talvez as músicas foram agitadas ou talvez teve algo agitado. E aí você assume o microfone. Ninguém tá te ouvindo. Ninguém. Aí a tática é o inverso. Você tem 0% de atenção e você precisa recuperar. Uma forma, vou te dar uma dica, não tô te falando pra você sempre fazer isso. É você começar falando. Como quem tá fazendo tudo e ninguém tá te ouvindo. Você está começando e as suas palavras não são necessárias. Só que quem não está te ouvindo não sabe se elas são ou não são necessárias. E aí, o fato delas não saber nada de que você está dizendo vai começar a gerar uma curiosidade. Alguns vão se tocar que estão falando mais alto. Quando que você percebe que você está falando mais alto? Você está num evento, está conversando alto. Aí faz silêncio. E você, opa, eu estava falando alto. Então, o pregador vai abaixar o ruído da igreja, porque ele começou a falar baixo, mais pausado, mas com oratório, tá, irmãos? O que é isso? Você não vai fechar o olho e falar baixo, aí todo mundo te abandona. Você vai fazer sinais, gesticular. Irmãos, nessa noite, estamos aqui reunidos para meditar na palavra de Deus, que é necessária para a nossa sobrevivência, porque sem Ele nós não poderíamos ser ninguém. E algumas pessoas começam a querer te ouvir. E elas começam a corrigir aqueles que não estão deixando te ouvir. Então, as próprias pessoas começam a arrumar o ambiente. Alguns percebem que está falando alto e outros começam a cobrar. Aí começa aquele negócio. Aí a igreja começa a se acalmar. Só com o microfone, eu tô com ele aqui, mas normalmente, quando isso acontece, você vai ter que se distanciar mais. Por isso que vai exigir uma estabilidade sua. Por quê? Se você só fala baixo, o operador de som vai aumentar o som. E ele vai aumentar o som até da microfonia. Ele vai fazer o trabalho dele, ele não tá errado, não. E você vai ter que estourar o limite do operador de som, infelizmente. O operador de som vai ter que entender que você não quer falar alto, porque você não quer mesmo. Como que você fala isso? Você tanto afasta o microfone quando abaixa a voz. E a igreja sabe que você está falando baixo. E, portanto, eles precisam se esforçar para te ouvir. Isso você vai baixar o ruído do ambiente e vai tentar recuperar. Mas aí vai depender também, porque daqui a pouco eles vão estar te ouvindo, você vai ler o texto e vai entrar na introdução. Aí é a hora que você tem que estar preparado para a introdução. Porque eles fizeram silêncio para te ouvir. Já imaginou eles falar, eles gente parar de silêncio para nada? Então é importante. Que eu te dei uma dica extra. Acabou que o vídeo ficou extenso por causa disso. Mas quem ficou até o final, por mais que eu fui aqui um pouco demorado, ficou com essa dica extra. E vai uma hora ser útil para você. E você vai observar que tem pessoas que usam essa tática e como ela funciona e funciona bem. Tá bom? Mas você não pode ser ignorante. Cambada! Vocês que estão aí fazendo... Não. Lembra que nós temos que pregar com amor? Usa meios. Lembra que a nossa força não é a força, são palavras. É homilética. Homilética vai fazer parte da nossa força. Amém? Espero ter sido útil para vocês. Espero que essa preparação para a introdução vá repercutir na sua vida de uma forma extraordinária. Fernando, e se eu não aprender mais nada de introdução? Se você aprender somente a chamar a atenção e a apresentar o tema na sua introdução, você não precisa aprender mais nada. Nada! Aliás, se você fizer esse curso e só aprender isso, sua pregação já vai mudar. Então, por isso que nós estamos gastando tempo. Para ficar assim, marcado para você. Eu quero que marque sua vida. Quero que seja um divisor de águas na sua vida. Chame a atenção e apresente o tema, o assunto, a ideia, a proposta. Deus abençoe sua vida. Deus te dê paz, tranquilidade, sabedoria para lidar com esses momentos, com essa tensão na introdução.
e que você pregue a palavra com ousadia, com zelo, com intrepidez, cheio da presença de Deus. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que ficou até aqui, até o final. Que eles possam, ó Deus, desenvolver no ministério. Que quando eles abrirem a boca, Deus, começar a pregar nesses primeiros minutos da introdução, primeiro que o Senhor dê paz a eles. Primeiro que o Senhor também dê confiança a Deus. E que eles tenham sabedoria para falar a coisa certa. Não porque vai dar certo, mas porque é algo que vai ser direcionado. É algo que vai chamar atenção para a sua palavra. Deus, nós não podemos chamar atenção para nós, para a nossa sabedoria. É chamar atenção para a sua palavra. É chamar atenção para o seu agir, para a sua glória, para a sua soberana vontade, para a sua vontade, ó Deus. Nos ajude, Deus. Que quando nós começarmos a falar, as pessoas olhem para o Evangelho, olhem para as Sagradas Escrituras, olhem para Ti com uns ouvidos, com um olhar sedento, querendo te ouvir, querendo te ver, desejando receber naquela noite algo que vem da parte do Senhor. Meu Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua pregação. E que você comece bem e termine bem. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.